Embora a nossa Liga Feminina de Combate ao Câncer seja de Nova Prata, ela também atende municípios da região com palestras, presenças, conselhos, apoio. E a Clínica Vivere atende a 31 municípios da região. Nós vamos perguntar à dona Neuza e ao Dr. Rodrigo quais são os casos mais frequentes na nossa região. Dona Neuza. Eu acho que é muito melhor que o Dr. Rodrigo pode dizer, mas nós temos muito variados os casos, muito variados. Só nos chama a atenção, ultimamente, muita gente nova, muitas pessoas novas. Né? Atualmente nós temos senhoras meninas de 20, 21 com câncer anos de mama, com dona Neuza. câncer de mama, né? E muitas crianças também, que antigamente não tinha. Mas, em geral, é a mesma coisa, assim, é homem, mulher, criança e coisa assim, sempre tem. Não Sim. sei, na sua clínica, o que o senhor observa? É assim, duas considerações em relação a isso. Primeiro, assim, do ponto de vista de incidência na nossa região, o mais comum, se a gente tirar câncer de pele, aquele câncer de pele comum, né, pelo sol e tal, e simples, se a gente tirar então essa questão do câncer de pele, sem dúvida o câncer de mama é o mais comum da mulher, tá? No homem é o câncer de próstata e o câncer de intestino seria o câncer comum a ambos os sexos, tanto masculino e feminino. Quer dizer, o mais comum, independente do qual sexo, né? Mas sobre a questão do câncer de mama, esse é um dado bem curioso, tá, dona Neuza, que a senhora colocou, e isso é uma verdade. Não se sabe por quê, não é conhecido causa, existem teorias sobre isso, mas no mundo inteiro, no Brasil também, tem se observado um aumento de incidência de alguns tipos de câncer de mama em mulheres mais jovens. Eu chamo jovem, seria abaixo dos 50 anos, alguns diriam abaixo dos 40 anos. E qual é a diferenciação, doutor? Ou como ele é diferente na mulher mais jovem? Eu vou lhe dizer da seguinte maneira. Na mulher mais jovem ainda não é a maioria, nem próximo disso. Mas, por exemplo, alguns estudos, por exemplo, a gente pode citar de um estudo nacional do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, que aproximadamente 20 a 25% das mulheres com câncer de mama já têm abaixo de 50 anos. Isso há 15, 20 anos atrás correspondia a em torno de 10, 12, então quase dobrou a incidência de câncer em 20 anos, na faixa mais jovem. Existe algum estudo que ao menos aponte alguns... Não é claro. Nenhum grupo de risco? Não, assim, é claro que história familiar, e eu não digo ter um caso de uma mulher na família ter câncer de mama. Geralmente a gente pensa mais em risco de uma doença genética quando tem no mínimo 3 casos na família, seja parentes de primeiro ou segundo grau, tá? Ou seja, mais ou menos distantes. Mas assim, para a gente pensar em câncer de mama numa forma hereditária, mas isso não é a maioria. Especula-se que talvez comportamento, sedentarismo, algum tipo de alimentação rica em gorduras, obesidade também é um fator de risco para câncer de mama recentemente reconhecido, tá? Então, assim, as coisas, provavelmente não é uma coisa, deve ser um conjunto de pequenos fatores que tem contribuído no aumento da incidência de câncer de mama em mulheres mais jovens. Segunda coisa que ia falar, como é que você perguntou diretamente como é que se apresenta isso? Sônia, acaba que nas mulheres jovens a gente, no mais das vezes, encontra câncer de mama mais avançado. Porque não existe essa cultura de pensar que ela vai ter um câncer de mama, e não existe os programas de rastreio em mulheres mais jovens. Hoje, no mundo inteiro, não existe ainda indicação de fazer nenhum tipo de exame, seja mamografia, eco, na mulher, de maneira geral, abaixo dos 40 anos de idade. Não existe nenhum lugar no mundo que se contemple a realização disso. Mas eu acredito que daqui a alguns anos, considerando que no mundo inteiro está aumentando a incidência em mulheres mais jovens, é bem provável que comece a se rastrear de alguma maneira em mulheres mais jovens, né? Tu falaste do câncer feminino e masculino, né? Respeitando as diferenças biológicas, mas comentaste do câncer de intestino comum aos dois na nossa região. Bem comum. Tu atribui isso a algum fator mais regional ou é uma incidência geral? Sempre me apertam com essa pergunta aqui. No Rio Grande do Sul é mais delicado falar isso. Mas assim, a gente sabe que o Rio Grande do Sul ele tem uma incidência alta comparado aos outros estados, né, do Brasil,
tanto no câncer de intestino quanto câncer de estômago também. E os motivos atribuídos a isso a gente sabe, são reconhecidos, é o consumo excessivo de carne vermelha. Nós somos campeões, mas é importante dizer que eu também gosto de carne vermelha, tá? Todos gostam. Quem não, né? E quem nunca, né? E também, no caso específico de câncer de estômago, existe alguma relação talvez com chimarrão, bebido a muita alta temperatura e muito frequentemente. Não estou falando que ninguém possa no seu churrasco. Não, também não é necessidade de ser mas radical, não, né? A questão é, tudo em excesso faz mal. Exato. Não, né? Então, assim, não existe, não me recordo de nada na vida que em excesso traga só benefício. Não existe. Isso né? então, é verdade. O equilíbrio, né? E todo mundo sabe, mais ou menos, quero crer, o que é o equilíbrio. Né? Mas, assim, essa seria a causa para câncer de intestino ser frequente aqui. Marta, tu te sentes incluída nesse perfil que o Dr. Rodrigo fez, tanto do câncer de mama quanto do estômago? Em relação à amamentação, por exemplo? Eu não amamentei. Uhum. Não. Eu comia muita carne, muito chimarrão. Olha só. Bingo, né? Sim. A gente até, inclusive, a gente desistiu quase todos lá em casa disso, em relação ao estômago, né? Uhum. Assim, é claro, a maioria das pessoas que comem carne todo dia e consomem chimarrão não significa que vão ter. É aquela questão um risco maior, se comparado a quem não tem esse hábito. Isso, e também não... chimarrão quanto a temperatura. A temperatura. E não dá para generalizar também, né? Quer dizer, é um fator de risco. São casos em que há maior probabilidade de acontecer, né? Exatamente. É isso. Tem uma pergunta que eu quero lhe fazer, que aliás eu sempre quis fazer para um oncologista. Diga. Marta, voltando àquilo, sem generalizar, né? O histórico pessoal. Certo. Isso influencia? Pessoal no sentido de... De vivências. Por exemplo, se eu tenho algum segmento da minha vida mal resolvido, digamos. Tá, entendo. Uhum. Entendi. Se existe, por exemplo, questões, traumas psicológicos, alguma coisa, enfim, um problema maior na vida pode gerar um câncer, tá? Bem, vamos falar sobre isso da seguinte forma, assim, do ponto de vista científico não existe nada provado, tá? Já se tentou estudar em relação a alguns tipos de câncer, mas assim, naqueles estudos que foram bem feitos, bem conduzidos, ou seja, que você não vai achar fatores que confundam esse resultado, não se encontrou nenhuma relação. Né? Mas eu também costumo ver isso no dia a dia. Essa pergunta é diária no consultório, né? E isso se deve porque as pessoas sempre, depois de um diagnóstico de câncer, elas costumam procurar um culpado, uma culpa ou um culpado. Ou repensar a própria atitude frente à vida, né? Porque o normal num diagnóstico de câncer, isso no mundo inteiro, as pessoas perguntam, por que eu? O que foi que eu fiz de errado? Ou por que eu mereço isso? Ou o que fizeram comigo. O que fizeram comigo. Então, assim, essa questão da culpa e do culpado permeia, assim, a maioria dos pacientes com câncer de mama. Ou com outros cânceres. Mas eu quero focar na questão do câncer de mama, né? Pontuo também um outro aspecto que é quem de nós, e quais de nós, sejam homens ou mulheres, não tem seus problemas no dia a dia. Todo mundo tem contas para pagar, contas a vencer, problemas com filhos, o marido que perturba, o contrário, às vezes não é só o marido que perturba. Em geral são os maridos que perturbam. Sim, as problemas no trabalho. Não. Problemas no trabalho, enfim, problemas do dia a dia, né, de uma vida adulta. Quem de nós não tem fases da vida melhores ou piores? Ninguém vive num mar de rosas. Ninguém vive a vida de Instagram, Facebook e outra rede social. Estamos sempre felizes, estamos sempre exultantes. Não é a realidade, nós sabemos, né? Todo mundo tem seus problemas e, via de regra, a gente observa às vezes que a pessoa que recebe diagnóstico, ela atribui às vezes um problema que ela teve 1, 2, 5 anos atrás. Isso é por causa de um divórcio, por causa de uma traição, um problema com o filho, ou um problema mesmo, às vezes, financeiro. Mas, na prática, as pessoas que não têm câncer
também tem seus problemas. Mas todas temos, eis a questão, né? Tu chegaste onde eu queria chegar. Óbvio que todos nós temos problemas, Sim. né? Eu tenho os meus, em algum segmento, Todos. a Dona Neuza tem os dela, né? E todo... Aham. A maneira como encara-se essa situação. Se isso, não, assim, eu acho que assim, isso não é, também não é cientificamente comprovado, né? A gente sabe que pessoas que, por exemplo, sofrem de depressão, Elas estão mais propensas. podem ter uma propensão, mas isso também não é cientificamente comprovado. Às vezes você não sabe o que é causa e efeito, né? Como, por exemplo, também depois do diagnóstico de câncer, não é raro ter depois um diagnóstico de depressão. Às vezes é necessário algum tratamento durante um tempo, né? Então, assim, isso não existe uma comprovação. Isso a gente cai novamente nessa questão culpas e culpados. Para citar um exemplo clássico, assim, né? Eu tenho recentemente, por exemplo, uma paciente que ela recebeu um diagnóstico de câncer de mama, tá? Ela tem fatores de risco, ela é obesa, fuma, sedentária, péssima alimentação, sabe? Não fazia exame, mamografia, nada disso. Ela atribui o câncer dela a um problema que ela teve com o marido. Claro. A culpa é minha, eu boto o que eu quero. Isso, mas é porque assim, ela não quer mudar os hábitos. Ela não quer... Claro que isso aí tem um trabalho que a gente tem que fazer, a equipe toda da clínica tem que fazer, pra gente fazer e enxergar, calma, não é bem isso. Porque senão é muito fácil, a gente terceiriza a culpa. Claro, né? já. Não, é outra. Culpado, tal. Mas a gente sempre tem a nossa parcela de responsabilidade. Então, assim, eu acho que seguimos adiante, cada caso é um caso. Eu digo sempre que a nossa vida é uma corrida de obstáculos. É isso. Então vem fases maravilhosas, que tudo está bem, tu olha para os lados, todo mundo te abana e sorri. Daqui a pouco começam os obstáculos, né? Isso. Até as amizades vão se Desaparecer. selecionando, né? Verdade. Prevenção é a palavra-chave. No próximo bloco.